A questão é a seguinte: de x objetos iguais de uma caixa, 2 estão com defeito. Letra A. Qual a probabilidade de se retirar aleatoriamente um objeto sem defeito? Letra B. Analisar a variação da probabilidade à medida que se aumentam os objetos na caixa. Que objetos? Objetos sem defeito. Então tem x objetos. 2 estão com defeito. O problema aqui é a probabilidade de se retirar da caixa aleatoriamente um objeto sem defeito. Então, veja lá. A probabilidade é o número de casos favoráveis, quantidade, né? Dividido pelo conjunto universo, ou número de casos possíveis, que a gente chama também de espaço amostral, ou universo. Então veja, na caixa, qual é o espaço amostral? Qual é o universo que nós temos? É x objetos. E o número de casos favoráveis? Tem x objetos. Desses x objetos, 2 têm defeito. Para que eu tire um objeto sem defeito, eu tenho que subtrair os 2 com defeito. Então, o número de casos favoráveis é o total de objetos x menos 2 objetos, que são os que têm defeito. O número x menos 2 é a quantidade de objetos sem defeito. Então, é essa a probabilidade. X menos 2 dividido por x. Agora, observa que x pode variar. Não é? Outra coisa importante. O número x aqui, o menor valor para ele é 2. Suponhamos que eu só tenha 2 objetos com defeito dentro da caixa. 2 objetos menos 2 dá 0. 0 dividido por 2 é 0. A probabilidade é 0, claro. Porque se eu tiver 2 objetos com defeito, somente 2 objetos com defeito, dentro da caixa, qual é a probabilidade de eu tirar um objeto sem defeito? Não existe essa probabilidade, ela é 0. É o chamado evento impossível. Agora, à medida que eu aumento, e outra, como eu disse, são números naturais. O domínio, isso aí é uma função, né? O domínio são números naturais. O que a letra B pediu? Para analisar a variação da probabilidade à medida que se aumentam os objetos sem defeito na caixa. Então veja aqui, eu fiz aqui uma tabela. Veja lá. Para 2 objetos na caixa, a probabilidade, esses 2 objetos são os objetos que têm defeito, a probabilidade então vai ser 0. Se eu tiver 3, você viu lá 2 menos 2 dividido por 2? Se forem 3, 3 menos 2, 1 dividido por 3, 1/3. Com 3 objetos na caixa, a probabilidade de eu tirar um objeto aleatoriamente sem defeito é de pouco mais de 33%. Isso aqui é uma dízima, né? E se forem 4 objetos na caixa, considerando sempre 2 com defeito, entendeu isso? 4 menos 2 é 2, dividido por 4 é meio. O que é meio? É 50%. A probabilidade está aumentando. Com 5 objetos, 5 menos 2, 3, dividido por 5, dá 60%. Porque a divisão lá dá 0,6, 0,6 é 60%. Enfim, com 8 objetos na caixa, a probabilidade de eu tirar aleatoriamente um objeto sem defeito é de 75%. Com 10 objetos, a probabilidade já é 80%. 10 ao cubo, 1000 objetos na caixa. Se eu tiver 1000 objetos na caixa, a probabilidade é de 99,8% de eu tirar um objeto sem defeito. 10 à quarta, 10.000,
Se eu tiver 10 mil objetos, essa probabilidade sobe um pouco para 99,98%. 100 mil objetos, 99,998%. Você está vendo que a probabilidade está crescendo um pouquinho a cada vez? E se eu tiver 1 milhão de objetos, 10 elevado a 6, a probabilidade de eu retirar aleatoriamente um objeto sem defeito é 99,9998%. O que nós então estamos percebendo? À medida que a quantidade de objetos na caixa tende para mais infinito, a probabilidade tende para 100%, ou seja, tende para 1. Não é legal? Mas veja que só chega aos 100%, teoricamente, quando for um número extremamente grande, né? Suficientemente grande. Entendeu isso? Não é interessante? Então, o número de objetos, números naturais, tende para mais infinito, a probabilidade desse problema vai tender para 100%, ou seja, tender para 1. E é impossível passar de 100%, evidente, né, pessoal? Então você viu o conjunto nesta função. Observa que eu já escrevi f de x de x menos 2 sobre 2, uma função cujo domínio é o conjunto dos números naturais maior que 2 ou igual a 2, a partir de 2, números naturais a partir de 2, certo? Vamos agora, eu vou te mostrar agora o gráfico dessa função e como é que a gente calcula esse limite. Porque na tabela você viu que o limite dá 1, né? Esse gráfico vai ser, gente, parecido com isso aqui, ó. O x, o f de x. Você viu que x menos 2 sobre 2, a raiz é 2, o zero da função é 2, 2 menos 2, 0, dividido por 2, dá 0. Então, é parte de 2. E vai ser o gráfico assim, ó. Ele é formado de pontos. Porque não são números naturais. A linha não é contínua, não é o conjunto R. Mas o limite dessa função é essa reta aqui. A reta y igual a 1. Aqui nesse pontinho, entendeu? A reta y igual a 1 é uma reta horizontal, uma reta paralela ao x. O limite é essa reta. Esses pontinhos vão se aproximando dessa reta, mas nunca vão encontrar essa reta. Certo? Essa reta é uma assíntota desse gráfico. Apesar de que aqui não tem uma curva. Você entendeu isso, né? São pontos esparsos. Que são que números? Os números naturais. 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. 1 milhão. Entendeu isso? O gráfico é isso aí. Então, à medida que o x ele tende para mais infinito, ó, mais infinito. O f de x, o y vai tender para quanto? Para 1. Então, nós escrevemos que o limite da função x menos 2 dividido por x, quando o x tende para mais infinito, você viu na tabela que isso aí dá 1. O limite é 1. Agora, o que diz a teoria matemática sobre isso? Um teorema, em resumo, diz o seguinte: o limite de uma função racional, olha lá aqui, o limite de uma função racional, quando o x tende para mais infinito ou para menos infinito, esse limite é igual ao limite da razão dos termos de maior grau dos polinômios do numerador e denominador. Então veja aqui, qual é o polinômio de maior grau no numerador? É 1x, porque o 2 é x elevado a 0, lembra? E aqui é x elevado a 1. Então é x, e embaixo, qual é o polinômio de maior grau? É x mesmo.
x dividido por x dá 1. Esse limite dá realmente 1, por causa desse teorema. Deixa eu ver aqui, eu tenho exemplo aqui, quer ver? Vou te dar mais um exemplo aqui para você ver. Por exemplo, o limite do seguinte: 3x² menos 5x mais 2 dividido por x² mais 1, quando o x tende, por exemplo, a menos infinito. Isso aqui é igual ao limite dos termos de maior grau do numerador e do denominador. Então, isso aqui é igual ao limite de 3x² sobre x². Então, vai ficar limite, quando o x tende a menos infinito, de 3x² sobre x². x² dividido por x² dá o que? X². Então, isso deu o que? X². Então, 3x². Quando o x tende a menos infinito, isso aí vai ficar, ó, sinal negativo ao quadrado fica positivo. Essa resposta vai dar mais infinito. Esse limite aqui dá mais infinito. Deixa eu ver mais um exemplo. Por exemplo, limite função racional. Lembra, gente? Racional. x² mais 2x³ sobre x⁵, quando o x tende, por exemplo, para mais infinito. Então isso aqui é igual ao limite, quando o x tende para mais infinito, de quê? Da razão entre os polinômios de maior grau do numerador e denominador, x² sobre x⁵. Fazendo essa divisão aqui, esse cancelamento, o que vai dar? Vai dar x embaixo. Confere, pessoal. Isso vai dar 1 sobre x, não é? E qual é o limite de 1 sobre x quando x tende a infinito? Ó, o x tende a infinito. Ele tende a um número cada vez maior. 1 dividido por um número cada vez maior, esse limite vai dar 0. Esse limite dá 0. Não é interessante? Então, nesse problema da teoria, nós vimos que o limite de uma função racional é igual ao limite da razão entre os termos de maior grau do numerador e denominador. Viu aí? Beleza? Então é isso por enquanto. Muito interessante esse problema, essa questão. Ela envolveu probabilidade, envolveu limite. É isso aí. Um abraço, tchau, tchau.